Essa aqui é a nossa segunda aula de lâminas de faces paralelas. É claro que para você entender o que vai acontecer aqui, é necessário que você tenha assistido a parte 1 de lâminas de faces paralelas. Então veja bem, nós temos aqui duas particularidades. A primeira delas é quando a incidência de luz ela é uma incidência normal. Isso quer dizer que você vai incidir o raio de luz e veja que esse raio de luz ele incide exatamente em cima da reta normal. Veja bem, ao contrário de que muita gente pensa, o ângulo de incidência aqui ele não vale 90 graus, porque o ângulo de incidência ele não é medido em relação à superfície, ele será medido em relação à normal. Como esse raio de luz ele está em cima da normal, isso quer dizer que nesse caso o ângulo de incidência ele vale 0 graus. Tá? Então veja bem, é claro que esse raio de luz ele vai atravessar essa lâmina sem sofrer nenhum desvio. Então veja que nesse caso o desvio lateral ele vai ser igual a 0, tá? Bom, a segunda particularidade, a incidência ela é rasante, ou seja, a gente agora vai incidir esse raio de luz, só que esse raio de luz ele incide rasante à superfície. E se ele incide de forma rasante à superfície, isso quer dizer que nesse caso aqui, ó, o ângulo de incidência ele vale 90, já que esses ângulos são medidos em relação à normal. Então, nesse caso, o ângulo de incidência ele vale 90 graus. Tá? Primeiro, vejamos qual é a interpretação matemática desse fenômeno. No vídeo anterior, nós vimos que o desvio lateral ele vai ser dado por E multiplicado pelo seno de I menos R e tudo isso dividido pelo cosseno de R. Então, na hora que você tira aqui esse desvio lateral, ele vai ser E vezes seno de I, só que o ângulo de incidência ele vale 90 menos R e tudo isso dividido pelo cosseno de R. Ora, mas de suas aulas de trigonometria, você deve se lembrar que o cosseno, aliás, que o seno de 90 menos R, isso aqui vai ser igual ao cosseno de R. Então, na hora que você tira que o desvio lateral, ele vai ser E multiplicado pelo cosseno de R sobre o cosseno de R. É claro que esse cara, ele cancela com esse, e daqui você tira que o desvio lateral, ele vai ser a própria espessura, tá? Então, veja bem, no vídeo anterior nós vimos que quando os meios externos, eles são iguais, o raio incidente e o raio emergente, eles serão paralelos. Isso quer dizer que esse raio de luz, ele atravessa a lâmina dessa maneira e ele deve sair também rasante à superfície. E você percebe que quando isso acontece, veja que o desvio lateral sofrido pelo raio de luz é a própria espessura dessa lâmina, tá? Esse desvio aqui, ele é o máximo desvio que esse raio de luz ele pode sofrer e, logicamente, esse aqui é o menor desvio que esse raio de luz ele é capaz de sofrer. Isso quer dizer que em uma lâmina de faces paralelas, o desvio lateral ele sempre vai ficar entre dois valores. Claro, entre o desvio mínimo e o desvio máximo. Não esquecendo que o desvio mínimo ele vale 0 e o desvio máximo ele é a própria espessura, tá? E para ilustrar a equação do vídeo passado, nós temos aqui um exemplo, né? Aqui nós temos uma lâmina de vidro. Essa lâmina ela está imersa no ar.
o ângulo de incidência ele vale 60 graus. É claro que quando a luz ela passa do ar para o vidro, ela está passando de um meio menos para um meio mais refringente. Esse raio de luz ele se aproxima da normal e quando ele sair da lâmina de vidro e voltar para o ar, ele está passando de um meio mais para um meio menos refringente e esse raio de luz ele vai se afastar da normal. Não esquecendo que quando os meios externos eles são iguais, ó, o raio incidente e o raio emergente eles serão paralelos. Então veja bem, a primeira coisa que eu preciso é desse ângulo de refração. E eu posso achar esse ângulo de refração através da lei de Snell. A lei de Snell diz que N1 seno de I vai ser igual a N2 multiplicado pelo seno de R. N1 é 1, que é o A, né? É o índice de refração do A. Seno de I, o ângulo de incidência, ele vale 60, que é igual a N2, que é o índice de refração do vidro, que é raiz de 3, multiplicado pelo seno de R. Então fica 1, seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2, que vai ser igual a raiz de 3 multiplicado pelo seno de R. Posso cancelar essas duas raízes, aí ficou meio, que é igual ao seno de R. Qual é o ângulo, claro, do primeiro quadrante, cujo seno é igual a meio? É claro que esse ângulo vale 30 graus, né? O seno de 30 é igual a meio, tá? Bom, para eu calcular o desvio lateral, a equação vai ser E multiplicado pelo seno de I menos R e tudo isso pelo cosseno de R. Como eu tenho todos esses dados, é só substituir na equação. O desvio, a espessura, ela vale 3 centímetros, multiplicado pelo seno de I. I é o ângulo de incidência, que vale 60, menos R, que é o ângulo de refração, que ele vale 30. Nós encontramos através da lei de Snell, e tudo isso pelo cosseno de R, que vale 30 graus. Tá? Então, substituindo, eu tenho que esse desvio lateral ele vai ser 3, aqui dentro 60 menos 30 é 30. Aqui vai ficar o seno de 30 sobre o cosseno de 30. Da onde você tira que esse desvio vai ser 3 vezes. Ora, o seno de 30 pelo cosseno de 30, isso vai ser igual a tangente de 30 graus. Da onde você tira que esse desvio lateral vai ser 3, a tangente de 30 é a raiz de 3 sobre 3. Então daqui você tira que o desvio lateral ele vale raiz quadrada de 3 centímetros. Até a próxima videoaula.